Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rômulo, trabalho na Universidade Federal de Rondônia e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito da sequência, a disseminação das informações obtidas no seminário, no 18º ENAPOL, né? Que é um seminário de semiótica da USP, organizado pelo FEFILET, pelo grupo GES de semiótica francesa da USP, que eu tive o privilégio de participar e que eu me sinto na obrigação docente de trazer essas informações e disseminar essas informações. Bem, vou falar hoje sobre a palestra do Luiz Tati. Foi uma palestra muito importante, porque nessa palestra ele apontou algumas questões importantes da teoria do Claude Zilberberg, tá? Quem foi Claude Zilberberg? Trouxe aí ele faz e fazia parte do grupo gremasiano, mas de repente ele acabou indo por outros caminhos, mas complementando, outras horas não. Então há uma polêmica muito grande daquilo que ele trouxe, daquilo que ele inovou dentro da teoria gremasiana, tá? Mas tem alguns pontos que o Luiz Tati levanta que eu acho cruciais para a gente repensar e discutir a semiótica francesa hoje. Pontos que eu concordo e pontos que, na minha humilde formação, acabo não concordando. Ok? Roda a vinheta aí e vamos embora. Bem, pessoal, primeiramente uma foto aí do Luiz Tati e tem uma outra foto, dá uma olhada. Que está ele com a Diana Luz, né? Diana Pessoa, discutindo a respeito se o Greymar, se a semiótica tem uma metodologia ou não tem uma metodologia. Se o percurso gerativo do sentido, que são aquelas 7 aulas que eu trabalhei com vocês, que tem aqui conteúdo no canal, se são relevantes ou não. Então é uma discussão bem legal. O Luiz Tati falou que não leva muita coisa, e a Diana falou que sim, que leva alguma coisa. Então essa foto aí é histórica nesse debate aí, que eu acho um debate, né, antológico, tá? Bem, então o que o Luiz Tati primeiro veio trazer? Primeiro ele disse que a teoria do Claude Zilberberg está estruturada sobre a prosódia. A prosódia, na verdade, é a expressão. Ela estuda a expressão, mas ela estuda a expressão da parte da enunciação fonética. Então, se a gente for parar para pensar, a gente vai trabalhar com a questão de timbre. Conceitos um pouco ligados à música, que também é a praia dele, porque ele é músico, né? Então, a questão da duração, a questão da amplitude, né? E a questão de subir e descer o timbre, o tom, tudo questão de andamento. Como se a gente pudesse visualizar um gráfico, né? Uma linha do tempo, e aí nessa linha do tempo, se você parar para pensar, quem grava vídeos ou escuta música e vê a oscilação da música, né? Os picos, né, sonoros e as baixas sonoras, esse andamento. E isso tem a ver com o tempo. Isso que eu achei interessante, porque se você pega e encurta o tempo, você vai ter maiores picos, mais montanhas no seu gráfico. Não sei se vocês estão conseguindo imaginar aí. Eu posso depois fazer um videozinho para explicar isso, tá? Esse andamento, esse prolongamento, né, que é fonético, que está ligado à música, que está ligado à fala, e que ele vai usar isso para tudo. Então, acaba que esse aspecto de extensividade, de oscilação rítmica, ele foi muito estudado pela linguística na parte fonética, na parte material, na parte do significante. E acaba que a parte do significado acabou não sendo estudado isso. Então a proposta gremasiana ela veio para tentar dar uma roupa metodológica, uma roupa técnica para a parte do significado que até então não tinha. Sucy se dedicou ao quem? Ao significante. O significado não teve muito foco, então a metodologia gremasiana acabou atacando a parte do significado, tentando criar uma espécie de gramática do significado, uma gramática que fosse pura. O que é uma gramática pura? Uma lógica pura,
né? Uma essência pura, que não fosse rebatida por ninguém. Uma lógica imutável e científica que ninguém refutasse, né? Pro Zil, eu achei assim, a minha leitura assim, que pro Claude Zilberberg, a lógica dele é a ideia do andamento, é a ideia do sonora, que ele usa da sonoridade para o encadeamento, para o intenso e para o extenso, né? Para o intenso e para o extenso, para esse encadeamento aí de timbre, de voz, onde você fala mais e aí tem o pico de voz, esse andamento aí, essa extensividade, né? O Greimar, ele também pensou nisso, ele também pensou nessa progressão, quando ele pensou no sentido lá, a gente relembrando, quando ele diz assim, o sentido só existe na diferença, ele coloca dois polos, ele coloca um polo A e um polo B. O polo A só existe se tiver o polo B, ele está à procura desse polo B, então há uma conexão obrigatória. É o que a gente pensa na relação actancial. Eu tenho um sujeito que muda alguém, eu tenho que ter alguém. E se eu tenho um sujeito que é modificado por alguém, eu tenho que ter esse alguém. É uma relação meio que dialética. Eu sempre falo na sala de aula. É o bem e o mal. O bem procura o mal, porque ele precisa se consolidar no mal. É uma relação predicativa de necessidade, né? Só que o Zilberberg, ele vê essa relação, essa necessidade na questão do timbre. Um timbre alto precisa de um timbre baixo. Assim como a voz precisa do silêncio, o som precisa do silêncio. Intercalando isso é que a gente tem essa extensividade, a gente tem a existência, ou o que muita gente fala de acontecimento. Por outro lado, é como o Greimar, você tem actantes, esses actantes existem porque eles estão em relação com alguém, assim como o sentido. O sentido só surge na diferença, o branco só existe porque tem o preto. E as diferenças, as diferentes variantes aí, o marrom e tal, vão dar os sentidos para aquilo. É o quadrado semiótico. Você precisa de um termo A e de um termo B, e aí eles têm uma relação de diferença que surge o sentido. Mas, ao mesmo tempo, essa relação de diferença também é uma relação de necessidade. Um termo pede o outro. Então, se um termo pede o outro, é uma gramática. Assim como o sujeito pede um predicado, né? E assim como existe o complemento nominal, porque esse nome vai exigir um complemento. Então é uma gramática que a gente está falando. Nós estamos falando de uma gramática, de uma existência essencial, onde um termo precisa do outro. E isso tem a ver com o quê? Com a matriz da relação do Zilberberg com a relação do Greimar, onde ambos também queriam construir uma espécie de gramática. E aí, o Luiz Tati também mencionou a questão do andamento, do acelerado e desacelerado, né? Quando você acelera, você tem maior intensidade, né? Isso é visível, eu posso mostrar isso no videozinho de edição, vocês vão ver. Quando eu desacelero, a intensidade diminui. E isso é uma relação tímica. E também está ligado à questão de euforia e disforia, a questão enunciativa. Bem, pessoal, aqui como a gente pode ver está normal, ó. Se eu aumentar a velocidade, o que vai acontecer? Vai reduzir o tempo. Quando eu aumento a velocidade, eu reduzo o tempo. E se eu diminuo a velocidade, eu aumento o tempo. Ó. Ficou maior. Ó. É o que ele fala da relação de andamento e tempo. Se eu diminuo a velocidade, eu aumento o tempo. Se eu aumento a velocidade, eu reduzo o tempo. Beleza? O que a gente está falando aí de gráfico é o que o Tati chamou de acento. O que é o acento? É a parte mais alta da expressão, que no gráfico é o agudo maior, o grave maior, normalmente o agudo maior, é o momento mais alto do som. Então ele vai ter esses acentos. E esses acentos eles não estão só conectados na parte fonética, mas eles podem ser transpostos para a parte semântica, que é aí que é o interessante, para a parte do significado. Na verdade, há um isomorfismo entre esses dois, entre o significante e o significado. Assim como nós temos palavras dentro do espectro semântico que tem maior acento e palavras que têm menor acento. E quem merece, a gente, como a palestra dele foi uma palestra amplamente epistemológica, explicando essas questões, ele acabou não exemplificando, mas ele levou a gente a pensar sobre essas questões, de como a gente faria essa aproximação entre acento, andamento
e a semântica estrutural ou entre a semiótica moderna. E ele tentou trazer para a gente, acho que a grande ideia que a prosódia, ela pensa da seguinte forma: prótase é quando você tem a subida, e a pódase, e da pódase, da prótase e da pódase, você tem a subida e a descida, e você vai construindo aí esse eixo de extensão, né? Você vai construindo um eixo tentando transpor isso para o conteúdo. Então, pessoal, bem, de toda sorte, no resumo geral que a gente pode fazer, é que o Louis Tati propõe que as teorias do Claude Silberberg estão situadas bastante no campo da espectualização, no campo da prosódia, principalmente levando em conta a questão do acento, a questão da extensão, né? É o clássico gráfico da intensividade e da extensividade, que a gente vai aí retomar isso aí futuramente com um vídeo. Mas, ao mesmo tempo, ele sinalizou que não há uma metodologia técnica e que traga resultados, mas que, na verdade, você tem um conjunto, um acervo de elementos, de terminologias, e que você usa essas terminologias de acordo com a situação e tal. E aí ele acabou também refutando a teoria do percurso gerativo do sentido gramsciano, dizendo que não leva a nada, que não vai aí conduzir a uma análise eficiente, ou trazer alguns resultados muito claros, né? Que a tendência é a teoria do Silberberg. E aí nesse ponto a Diana, né, Luz, pessoa de Barros, que estava presente, que é uma das grandes disseminadoras das ideias gramscianas, ela veio a contrapor, argumentando que a semiótica precisa de uma metodologia, ela precisa de um caminho, ela precisa de procedimentos, ela precisa de técnicas para chegar a resultados e poder apresentar esses resultados com cientificidade. Então o debate foi bem bacana, bem interessante, né? E aí no outro dia, no seminário, onde tinha a fala de alguns semioticistas e a Diana depois, entrou também essa questão se o Silberberg fazia uma nova semiótica, ou na verdade é a mesma semiótica, ou um complemento dessa semiótica. Então a gente tem aí duas visões a respeito desse pensamento de complementar a semiótica ou ser uma nova semiótica. Eu acredito muito no percurso gerativo de sentido, eu acho que é uma epistemologia poderosa de pensamento, principalmente a relação actancial. Pensar na narrativa nesse modelo actante eu acho muito importante. Dou muito valor para essa relação. Tive e tenho obtido muitos resultados, né, aplicando isso nas análises, né, e acredito que o que fortalece a discussão e o privilégio também de ter estado, né, e ter visto esse momento épico aí de discussão. Beleza? Fechando aqui, basicamente seria isso. Pode comentar aqui, quem quiser fazer uma crítica, um elogio, quiser acrescentar alguma informação, tá? Então, quem quiser se inscrever no canal, inscreva no canal, curte aí, sabendo que a gente tem um conteúdo aí sobre semiótica francesa, também sobre semiótica americana. Um abração a todos, até o próximo vídeo.